Vamos falar sobre o respeito. Uma das regras que a gente fala aqui no colégio, né, são 3 regrinhas básicas, quando eu vou apresentar o colégio para os pais. Olha, aqui no colégio precisa de 3 coisas. Precisa estudar todo dia, treinar uma leitura diária, que é desenvolver a parte do raciocínio abstrato, desenvolver a inteligência através da leitura, e o respeito, né? A gente não fala de responsabilidade, nem de ordem, nem de respeito. Respeito aos colegas, o respeito aos professores, respeito a si próprio. Então vamos falar algumas facetas do respeito. A gente pode... A primeira ideia é que sem respeito não existe convivência, né? O respeitar é reconhecer a outra pessoa como uma pessoa digna de direitos e deveres, como nós. Respeitar esses deveres, esses direitos, significa levá-los em consideração quando nós vamos atuar. Pode pensar no respeito às coisas. As coisas não têm direito, mas o proprietário das coisas tem direito a ser respeitado. Respeitar a propriedade alheia, cuidar dos objetos do colégio, cuidar dos próprios objetos pessoais, não pegar coisas que não são nossas, né? Essa questão de mexer no que não é nosso, às vezes quebrar e às vezes não ocultar isso. É uma coisa assim, falta de respeito pela propriedade, vamos dizer assim. Agora, ideias básicas, né, que a gente pode assim aplicar imediatamente em casa e no colégio. A primeira coisa são as boas maneiras. O saber falar obrigado, por favor, posso ajudar, com licença. O obrigado é uma coisa assim, já uma virtude humana, né, do agradecimento, da gratidão, assim, muito bacana. Porque se a gente ensina os filhos a agradecer, assim, de coração, perceber o quanto de coisas que eles recebem, a gente também, todos os dias da nossa vida. Primeiro, o fato de acordar de manhã, né? Obrigado, Senhor, por mais esse dia que você me deu, essa noite que eu acordei, né? Acordei hoje aqui de manhã, disposto, né? Podia não ter acordado. Depois, as pessoas que a gente tem, a escola que a gente tem, a família, a comida, tudo isso é agradecimento. Primeiro a Deus, né? Agradecer, abençoar as refeições, agradecer aos pais, a dedicação que tem com a gente, o cuidado que tem, a própria educação que nos dão, a exigência que nos dão, agradecer. Meu filho que, às vezes, alguém está resmungando alguma coisa, isso aqui e tal, agradece. Como agradece? Fechou aí o carro e tal. Mas você tem carro, agradece, né? Sempre tem um lado bom para a gente agradecer. Esse é o obrigado. O por favor é reconhecer que a gente precisa da ajuda dos outros. A virtude da humildade também está ligada ao respeito, né? Depois, posso ajudar, está ligado à generosidade, isso também é respeito, ajudar os outros, né? Então, boas maneiras, a cortesia, né? Nas refeições a gente pode treinar isso em casa. Por favor, me passa o arroz, obrigado, devolve, passa o suco, deixa que eu te sirvo, né? E assim a gente vai treinando essas coisas, que muitas vezes hoje em dia as pessoas não usam mais, né? Você cumprimenta, a pessoa nem responde. Então, olhar nos olhos para responder, etc. Essas são as boas maneiras. Uma outra ideia é a linguagem que a gente usa. Uma linguagem pode ser, vamos dizer, positiva ou negativa, né? Ela pode ser de crítica ou de elogio. Ela pode ser falar palavrão e falar uma palavra adequada. Então a linguagem muitas vezes manifesta o que a gente traz no nosso coração. Então prestar atenção no modo que a gente fala com os outros, no modo que a gente fala dos outros. É muito comum, uma vez um sacerdote ele falou assim, olha, a gente está falando de mortificação para a quaresma e tal, em vez de sacrificar a gula, a comida, sacrifica a língua, cuida da sua língua. Para de falar mal dos outros. Um amigo meu falou assim, eu não falo mal de ninguém, eu vou prestar atenção. Ele chegou para mim e falou, nossa, Faustão, como eu falo mal, como eu reclamo dos outros.
Isso é uma falta de respeito, muitas vezes, à honra das pessoas, o próprio direito de ter a própria defesa própria, né? Você está falando mal por trás, a deslealdade, isso gera desconfiança, né? Então, essa ideia de usar a linguagem de um tom positivo. A terceira coisa é respeitar as regras. Tudo tem regras, né? A própria obediência, né? Uma regra de que os pais são os primeiros educadores, e os filhos devem obediência aos pais. O respeito aos pais envolve a obediência, envolve o carinho, envolve o cuidado, muitas vezes, né, quando são mais velhos, etc. Tudo isso é respeito. Mas as regras de convivência, as regras do jogo, né, as regras da propriedade, né, pegar a roupa do irmão sem pedir, pegar, sei lá, os shorts o tênis do pai, né, estragar e põe sujo no lugar, devolver as coisas do jeito que pegou. Tudo isso são regras de convivência mais ou menos implícitas, né, de respeitar a propriedade alheia, respeitar as leis de trânsito, né? Tudo isso envolve assim, um exemplo nosso, uma exigência nossa que os filhos saibam respeitar. Então são as regras. Uma outra coisa são as diferenças. É interessante essa ideia porque ninguém é igual a ninguém. 3 irmãos gêmeos univitelinos, fisicamente idênticos, são diferentes. Precisam de uma educação diferente. Precisam ser tratados de uma maneira diferente. Nossos filhos têm que entender isso e a gente também tem que entender isso. Muitos pais falam, nossa, eu fiz exatamente igual com ele, com ela foi tudo bem, ele foi uma desgraça. Não, são diferentes. Para ele você talvez tivesse que exigir mais, para ela talvez você tivesse que exigir menos. Cada um tem um jeito de ser. Por isso que é importante a gente conhecer os nossos filhos. Essa base, né, que chama temperamento, nós vamos falar disso em uma outra ocasião, mas é o jeito que eles nascem, é o terreno que eles estão, né? Não dá para mudar o terreno, dá para mudar depois as virtudes e tal, o jeito que ele vai crescer, colocar calçaque do lado, pegar um pouco mais ali, tirar um pouco de folha lá, né? Isso dá para montar personalidade, né? Para ajudá-lo a desenvolver a personalidade. Mas o temperamento é de nascença, vem com a nossa nascença, né? A gente não é culpado, né? Não tem nenhum melhor que o outro, todos têm coisas boas e coisas ruins. As coisas boas a gente tem que aproveitar para fazer render, e as coisas ruins a gente tem que adquirir virtudes para melhorar, né? A escolha da nossa profissão vai ser muito baseada no nosso temperamento, o nosso relacionamento com as pessoas vai ser muito baseado no nosso temperamento. Uns vão gostar de festas direto, outros vão gostar de ficar reclusos. A nossa profissão, tudo é a base, mas depois a gente pode enveredar para vários lados. Mas com aquela base a gente tem uma tendência. E é bom que a gente conheça essa tendência. Agora, se isso é assim para a gente, né, para os nossos filhos especificamente, imagina numa classe de 30 alunos, ou num trabalho de 100 funcionários. Então, esse respeito pelas diferenças, né, que no colégio a gente ensina a ideia da sinergia, aproveitar as diferenças para criar uma coisa melhor, aproveitar as diferenças para achar uma solução melhor, usar o desenho de um com a lógica matemática do outro, com a capacidade linguística de outro, para fazer um belo trabalho em equipe, por exemplo, né? E no futebol a mesma coisa, esse aqui é melhor no gol, aquele é melhor na linha. Não, vai ter que todo mundo jogar no gol. Não, por quê? Você pode fazer aquilo com uma oportunidade de treinamento, mas uns têm mais aptidão para o gol, outros têm mais aptidão para a linha, outros têm aptidão para não jogar futebol, para jogar basquete, ou para jogar vôlei, ou para fazer natação, né? As diferenças, respeitar as diferenças. E por que tudo isso, tá? Porque o respeito torna a gente mais respeitado pelos outros, quando a gente respeita as pessoas.
torna possível a convivência. Nós precisamos conviver, tanto em família quanto em sociedade, no trabalho. E o respeito é a base disso tudo. Então, vale a pena ensinar o respeito. Vale a pena ensinar a respeitar, como eu falei, as coisas, as pessoas, o linguajar, as regras, né? Mostrar que existem regras e dar exemplo disso, né? Para os nossos filhos e exigir que eles pratiquem esse respeito. Aqui no colégio, o que eu falo, se começa a desrespeitar os colegas com conversa, os professores, falar mentira, que também é uma falta de respeito, né? A coisa não vai bem. Se os pais apoiam isso e falam, olha, meu filho está certo, ele é autêntico, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, não dá para conviver no colégio. Na sua casa, você não vai botar o seu filho para fora, você vai ter que ensiná-lo. Ele vai sofrer demais depois. Mais do que deveria. Sofrer ele vai, mas mais do que deveria. Mais do que precisaria.